A unificação da Itália. Membros e funções no desenvolvimento do trabalho. Doutor Max. Pesquisa mais apresentação. Eduardo Augusto. Pesquisa, slide e edição. Gustavo Amaro. Pesquisa e apresentação. Pablo Emílio. Pesquisa e apresentação. Pedro Melo. Pesquisa e apresentação. Vinícius Chaves. Pesquisa e apresentação. Olá, hoje vamos falar sobre a unificação italiana, tal evento que é responsável pela criação, entre aspas, né, pelo surgimento do país que hoje conhecemos como Itália. País muito importante de ser estudado, um país que já participou de duas guerras mundiais, que teve sua participação no imperialismo, entre muitas outras coisas. Bom, para entendermos a unificação italiana, é muito importante a gente entender o contexto de pensamentos que estava acontecendo na Europa naquele tempo. Esses pensamentos eram vindos do iluminismo, principalmente o iluminismo trazendo o liberalismo, o nacionalismo, ideias que eram totalmente contra a monarquia absolutista, que era muito presente naquela época, na Europa, falando, né? Aí, no contexto da Península Itálica sendo fragmentada em vários reinos, cujos reinos sofreram muita influência de outros impérios, como o Império Austríaco, ou papados, famílias, essa dominação acabou fazendo muitas pessoas aderirem, radicalizarem essas ideias liberais, nacionalistas e começarem a ver a unificação do italiana, né, uma unificação ali dos reinos como um norte, um horizonte, acabar com a dominação, a libertação dos povos. Então, é muito importante a gente ver que a unificação italiana, ou Risorgimento, é um, foi um movimento marcado principalmente, guiado por muitas ideias liberais, ideias principalmente nacionalistas, né, que vieram do iluminismo, a necessidade de uma nação, um Estado-nação que represente o povo, o território. Os países Áustria, Prússia e Rússia formaram a Santa Aliança com o objetivo de derrotar o imperador francês Napoleão Bonaparte. Após sua derrota, decidiram organizar um congresso para debater sobre os territórios dominados por Napoleão e reorganizar o mapa político da Europa. O objetivo era restaurar as condições anteriores antes da Revolução Francesa, restaurar as monarquias derrubadas por Napoleão e garantir a paz na Europa. Assim criaram a Santa Aliança, para promover os principais da fé cristã e manter o absolutismo como sistema político dominante. No início do século XIX, a Península Itália era dividida em vários pequenos estados, e muito sob influência austríaca, que fez surgir vários movimentos nacionalistas, como a Jovem Itália de Giuseppe Mazzini e os Camisa Vermelha de Giuseppe Garibaldi. Lutaram pela unificação da Itália. O reino de Piemonte, Sardenha, liderado por Camilo Benso, o Conde de Cavour, fez aliança estratégica e iniciou guerras contra a Áustria para anexar território. Em 1861, a maior parte da península foi unificada sob o reino da Itália, com Victor Emanuel II como rei. A unificação foi completamente em 1871, com o anexamento de Roma. Olá a todos, eu sou Vinícius Chaves e agora eu vou falar um pouco sobre um dos períodos mais importantes da história da Itália, que seria a unificação. Mas eu vou abordar principalmente o movimento republicano e o movimento monarquista. Os dois tiveram muita importância nas visões e nas estratégias que levaram ao futuro da Itália. Começando primeiramente pelo movimento republicano, ele foi um movimento liderado por figuras como Giuseppe Mazzini, que tinha o objetivo de criar a República unificada,
E Mazzini, ele era um pensador-chave que fundou o movimento da Jovem Itália, que era um movimento que visava inspirar um sentimento nacionalista e republicano. Tal movimento também influenciou um outro personagem muito importante, não só para a história da Itália, mas também para a história brasileira, que seria Giuseppe Garibaldi, que também tomou a frente desse movimento, estando em conflitos muito importantes e também estando na Guerra dos Farrapos ou a revolta da Farroupilha aqui no Brasil, que também foi muito importante. Bom, como principais eventos deste movimento, a gente teve as revoluções de 1848, o papel das insurreições e da pressão popular, já que era um movimento bem populista que carregava as massas mais populares para tentar esse movimento republicano. Segundo um autor chamado Antônio Gramsci, na sua análise sobre o Ressurgimento, né, em um dos seus volumes, num livro Os Cadernos do Cárcere, ele fala, né, que o movimento republicano refletiu um nacionalismo popular, que buscava mobilizar as massas em prol de uma transformação radical da sociedade. Era uma tentativa de articular a revolução popular capaz de superar as divisões de classe. Ou seja, era uma pressão popular, uma pressão convicta, com força, que poderia trazer esse movimento. Então eles ocasionaram várias tentativas, né, dessas revoluções. Mas ainda assim, com todos esses conflitos e tudo mais, e com esse idealismo e essa pressão popular, o movimento republicano ele enfrentou várias e várias derrotas, que foram supridas por potências conservadoras e tudo mais. Embora sempre seguisse, né, esse movimento, é, inclusive, obtendo conquistas durante as revoluções, que por fim acabariam, né? Eu já vou falar do próximo movimento, mas já vou dar o spoiler, né, de que ao fim de grande parte das conquistas, o movimento, né, acaba entregando suas posses à monarquia, porque segundo Garibaldi, né, antes uma monarquia italiana unificada do que repúblicas separadas, assim, preferindo deter o seu poder ao segundo movimento que eu vou citar agora. O segundo movimento, monarquista, vindo do norte da Itália, uma região mais rica, né? Era liderado pelo rei Vítor Emanuel II da Casa de Saboia e por Conde Cavour. Eles tinham o principal objetivo de unificação sobre a tutela da coroa, né? Eles queriam criar uma monarquia, mas assim, pelo próprio ponto de vista do Vítor Emanuel, eles não queriam qualquer tipo de monarquia, já que já era uma época da Europa meio diferenciada, onde se aproximava mais de uma monarquia constitucional, talvez. Então eles estavam buscando algo que fosse entre uma autoridade do rei, mas que não fosse algo 100% do rei, não fosse absolutista. Inclusive um trecho, né, dito pelo Vítor Emanuel: a monarquia na Itália deve ser moderna e constitucional, uma monarquia para todos os italianos. Também reforçando ideias daquela época, uma ideia mais nacionalista que vinha se construindo, que vai levar muitas coisas dentro da história. Mas enfim, continuando. É... A monarquia, as ideias desse movimento monárquico, eles tinham uma estratégia mais baseada em alianças diplomáticas com outras regiões, outros países que vinham se formando, o que veio trazendo para eles várias conquistas nas batalhas, né? Várias conquistas diplomáticas também. E, enfim, continuando.
lá para 1860, Garibaldi, né, que era das potências do movimento do Sul, ele reconheceu, né, a causa. Ele reconheceu que ah, o movimento do Norte ele conseguiria trazer essa unidade, mesmo ele ainda tendo as ideias republicanas. Então ele decidiu apoiar as ideias e com uma própria citação ele diz: Eu lutei pela liberdade, mas também pela unidade. E naquele momento a unidade exigia sacrifícios. Ainda lembrando também daquela ideia de que tipo ele queria muito a república era a ideia central, mas naquele momento para ter a Itália unificada, ele precisou ceder, principalmente os territórios e o poder que ele detinha, para o rei Vítor Emanuel II, que levou à conclusão de que, em 1861, o reino da Itália foi finalmente proclamado para Vítor Emanuel, marcando o sucesso do movimento monarquista, embora o sonho, né, da República não tinha sido esquecido e as ideias de Manzini e do Garibaldi continuavam a influenciar a política italiana nas décadas seguintes. Uma coisa que é importante citar é que tanto o movimento republicano quanto o monarquista eles tiveram muita influência e têm influência até hoje na Itália. E eles inspiravam desde sempre esses sonhos de liberdade e igualdade, principalmente pela parte do pensamento republicano. E, e eles buscavam garantir a unidade nacional, né? Como, assim, Gramsci ele também fez uma última observação, quer dizer, é uma observação para mim, né? Mas uma última observação para mim, mas ele fez uma observação que era um compromisso entre duas visões de mundo, cada uma com seus próprios sacrifícios e vitórias. Ou seja, embora os dois movimentos tenham seus modos diferentes, eles tinham o mesmo objetivo, que era a unificação da Itália. Então, mesmo que ela não tenha sido uma república, ou ela só tenha sido uma monarquia, que eles não queriam trabalhar da mesma forma, o objetivo foi concluído, que eles conseguiram trazer a unificação da Itália. Agora eu vou falar sobre as guerras contra a Áustria e a França, além dos conflitos com o Papa, líder dos Estados Pontífices e da Igreja Católica. Dando um contexto geral, o Reino de Sardenha foi o principal motor no processo de unificação da Itália. Ele foi liderado por Vítor Emanuel II. As principais figuras desse processo incluem o Conde de Cavour, que atuou diplomaticamente, e Giuseppe Garibaldi, que liderou campanhas militares. Mais especificamente falando sobre as guerras contra a Áustria, a primeira guerra de independência, ocorrida entre 1848 e 1849, foi a primeira tentativa de expulsar a Áustria, mas terminou em derrota. Já na Segunda Guerra de Independência, em 1859, com o apoio da França de Napoleão III, o Reino de Sardenha conseguiu expulsar os austríacos de Lombardia. E na Terceira Guerra da Independência, em 1866, a Itália, aliada da Prússia, conseguiu anexar o Vêneto, consolidando mais territórios. Agora falando sobre os conflitos com o Papa e os Estados Pontífices, o Papa Pio IX opôs-se à unificação, pois a Igreja Católica queria manter o controle sobre os estados. E em 1870, Roma foi capturada pelas tropas italianas após a retirada das tropas francesas, completando assim a unificação da Itália. Para concluir, após a captura de Roma, a cidade foi proclamada como a capital do Reino da Itália. No entanto, o conflito com a Igreja continuou até 1929, quando os Pactos de Latrão foram assinados, reconhecendo o Vaticano como um Estado independente e Roma como a capital da Itália.
A unificação da Itália em 1870 foi o processo pelo qual vários estados independentes da Península Itálica se uniram para formar o Reino da Itália. Esse processo é conhecido como Risorgimento e envolveu uma série de eventos políticos, diplomáticos e militares. A unificação foi principalmente liderada por três figuras-chaves, sendo elas Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini e o Conde de Cavour. O papel de Cavour, o primeiro-ministro do Reino de Piemonte-Sardenha, foi particularmente importante. Ele usou diplomacia e alianças, com a França durante a Segunda Guerra da Independência Italiana, para expandir o território sardo. O momento decisivo para a unificação ocorreu em 1870, quando as tropas italianas entraram em Roma, que ainda estava sob os domínios dos Estados Pontifícios e guardada pelas tropas francesas. Com a retirada das tropas francesas devido à Guerra Franco-Prussiana, os italianos puderam ocupar a cidade e declarar Roma como a nova capital do Reino da Itália. Essa frase finalizou a unificação, embora algumas regiões, como o Trentino e a Istria, só fossem incorporadas mais tarde, após a Primeira Guerra Mundial. A unificação da Itália teve suas várias características marcantes, sendo elas a sua liderança variada, tendo Giuseppe Mazzini, defensor da República e do nacionalismo italiano. Mazzini tentou mobilizar a população através de movimentos revolucionários como a Jovem Itália. Também teve o líder Camillo de Cavour, que foi o primeiro-ministro do Reino de Piemonte da Sardenha, que Cavour usou a diplomacia e alianças, especialmente com a França, para expandir seu território e promover a unificação. Também teve o Giuseppe Garibaldi, que foi um líder muito carismático e militar. Garibaldi ele conquistou o reino das duas Sicílias e apoiou a unificação sob a liderança de Piemonte Sardenha. A unificação da Itália acabou gerando alguns conflitos, como rivalidades internas, sendo o norte da Itália, que era mais desenvolvido economicamente, tinha uma relação muito tensa com o sul, que era menos desenvolvida e frequentemente se sentia marginalizado. Sentiam eles também conflitos externos, onde as potências estrangeiras, especialmente a França e a Áustria, tiveram papéis importantes, seja apoiando ou resistindo ao processo de unificação. A centralização política após a unificação da Itália pode ser caracterizada como uma consequência, por causa que trouxe uns desafios como a integração das diversas regiões e culturas do mesmo. A unificação da Itália no século XVIII rolou graças ao nacionalismo e ao liberalismo. O Congresso de Viena, em 1815, ajudou a manter a Itália dividida, o que acabou estimulando os movimentos de unificação. Naquele tempo, na época, a Itália era um monte de estados separados, o que facilitou a ação de líderes como Giuseppe Garibaldi no sul e o rei Vítor Emanuel II com Camilo de Cavour no norte. Eles tiveram que enfrentar alguns conflitos e guerras com a Áustria e com a França, além de brigar também com o Papa. E no final, em 1870, a Itália acabou se unificando e virando um país só.